por exemplo, para melhorar, qual que é a melhor intensidade para melhorar o VO2 máximo? Olha, tá aqui, ó, a resposta. 80. Qual que é o melhor de todos? Ó? Se eu seguir aqui, vai dar em torno de 90%. 90% do VO2 máximo é a melhor intensidade para promover uma melhoria no VO2 máximo. Agora, eu preciso analisar o seguinte: esse indivíduo, estou falando do princípio da individualidade, ele está apto para receber tamanha intensidade? Será que ele tem saúde para receber essa intensidade? Será que ele tem composição corporal para dar um tiro, um pique, um sprint de corrida na subida a 90% do VO2 máximo, se ele está com sobrepeso? Então, infelizmente, nós observamos por aí, de forma aleatória na rua, muita gente fazendo moda, dando treino de alta intensidade para pessoas que não estão preparadas para tal. E aí, meus amigos, isso é bom para o fisioterapeuta, é bom para o ortopedista, porque vai gerar lesões e vai garantir o emprego desse pessoal todo, tá? Mas para a pessoa não é bom. Aqui nós temos um outro princípio, que aqui é adaptação, tá bom? Adaptação desse eixo, e aqui a carga dentro de uma sessão. O que está mostrando aqui? Para eu ter uma adaptação alta, qualquer coisa serve. Então, o indivíduo que é sedentário e começa a treinar, ele responde muito rápido. Ele se adapta muito rápido. À medida que ele vai melhorando e vai suportando mais carga, quando eu falo carga aqui, vamos pensar em um corredor, tá? Se o indivíduo é iniciante, ele vai correr 3 km. Então, a carga dentro da sessão é pequena. Ele se adapta, ele ganha muito percentual, melhora bastante o seu VO2 máximo. Aí ele vai melhorando e ele vai conseguindo suportar mais carga. Chega uma hora que ele está treinando, por exemplo, aqui, com, sei lá, 40 km de sessão. Começou com 3, aí progressivamente ele foi aumentando, tá? Não é da noite para o dia isso, bem progressivamente. Depois de 1 ano, 2 anos, ele está fazendo numa sessão só 25, 30, 40 quilômetros. O que significa? Ele suporta mais carga, tá? E vejo que ele vai acumulando esses ganhos aqui. Ó. A área sob a curva, que está em vermelho aqui, vai sendo acumulada. Então, ele vai ganhando mais adaptações. Só que essa linha azul mostra o quê? Que à medida que ele vai ficando mais treinado, ele vai tendo menos chance de continuar melhorando. Em outras palavras, quanto mais treinado for o indivíduo, mais ele suporta a carga. O que é bom para o desempenho e até para a saúde dele. Porém, a chance dele continuar melhorando vai sendo cada vez menor. Isso é chamado de princípio dos ganhos cada vez menores. Então, falando de carga de treino, que é o último item, como que isso é feito hoje em dia? Com a tecnologia do GPS, por exemplo, o atleta de esporte coletivo, ele é monitorado, coloca-se um equipamento aqui atrás no alto, próximo da nuca, e ele faz a modalidade dele e isso fica registrado. Qual foi a distância percorrida? De 0 a 12 por hora, de 12 a 18 por hora, e assim sucessivamente, tá? Então, isso é uma forma de quantificar a carga. E aí eu tenho a carga da sessão, eu tenho a carga da semana, eu tenho a carga do mês, tá bom? E aí eu consigo fazer, por exemplo, algumas análises que eu vou mostrar aqui. Outro jeito de quantificar essa resposta à carga, que é chamada de forma equivocada, de carga interna, é a resposta da frequência cardíaca. Eu monitoro o indivíduo com o frequencímetro e vejo quanto tempo ele ficou de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima. Ele ficou 20 minutos, então eu multiplico por 1, eu tenho um valor de 20. E assim sucessivamente. Depois aqui embaixo eu faço o somatório e eu tenho então uma forma de estimar a carga do indivíduo. Eu não tenho GPS e não tenho frequencímetro, então você pode usar a percepção subjetiva de esforço. Ao final da sessão, você apresenta para o indivíduo, padroniza isso depois de um tempo, padroniza isso para o indivíduo. Ah, eu dei nota 5, tudo bem. Então, o que eu faço? Tá? Aqui eu botei alguns exemplos. Olha, o atleta A,
ele treinou 60 minutos e deu nota 8. Eu multiplicando isso, dá esse valor em unidades arbitrárias. Atleta D treinou 60 e deu nota 5. Então vejam, o atleta A treinou, está saindo aqui, 1 hora e teve uma carga de 480. O outro treinou, o D, treinou a mesma coisa 1 hora e teve também 60 minutos, só que ele deu nota 5, então a carga dele foi 300. O que mostra isso? Que o atleta D, ele percebeu o treino com uma carga menor, 300, do que o atleta A. E isso é feito em todas as esferas. Isso pode ser feito com o volume de treino, por exemplo, de vários caminhos, tá? Na musculação, séries vezes repetições vezes o peso usado, ou o volume total de repetições, ou o número de séries. Por exemplo, eu fiz 3 séries de 10, 3 vezes 10, 30, tá? E assim eu vou somando. Natação, distância total nadada, distância nadada em alta intensidade. Futebol, basquete, enfim, onde eu tenho esportes coletivos, eu posso fazer usando o GPS, como eu já comentei antes. Nesse estudo nosso aqui, por exemplo, olha, a zona 5, que é o sprint acima de 23 km por hora, veja que aqui na condição preta, eles percorreram 400 metros, acima de 23 km por hora. Então isso é uma forma de eu saber qual que é a carga que o indivíduo está suportando. E aí o que tem sido feito agora, recentemente, já caminhando para o final? A relação da carga aguda com a crônica. Então isso está em estudo ainda, tá? Mas a gente analisa a carga aguda, isso é, o que foi feito nos últimos 7 dias, na última semana, e divido pelo que foi feito nos últimos 28 dias, ou um mês. Então, por exemplo, na última semana o indivíduo percorreu 30 quilômetros. E na média do último mês, olha, ele percorreu, na média, tá? Se você somar aqui e dividir por 4, 28,5. Então eu vou dividir 30 por 28,5, vai dar uma relação carga aguda crônica de 1,05. Tá? E o que tem a ver isso? Quando eu tenho um aumento abrupto nessa carga, desse número aqui, tá? Eu tenho um risco de lesões aumentado. Vejam aqui o exemplo. Olha, o atleta A, ele, na linha azul, ele sobe a carga dele ao longo das semanas, 12 semanas, de maneira linear. Já o atleta B, vejam que, se a gente olhar semana 3, 4, 5 e 6, ele fica com uma carga nessa linha que eu estou destacando e, de repente, ele sobe. Desculpa. Então, nessa semana 7 aqui, a gente pode imaginar que ele está com um alto risco de lesões. Então, temos que evitar esse aumento abrupto na carga de trabalho, se a gente quiser evitar lesões. Uma recente revisão sistemática, também naquela revista Top que eu falei, de 2020 agora, mostra a associação entre carga aguda e crônica e o risco de lesões. É claro que isso não é tão simples, tá? Mas é uma tentativa de se acompanhar. E qual que é a dica final? Os praticantes necessitam estar cientes de que altas cargas crônicas protegem o indivíduo de lesões. Então é bom o indivíduo estar acostumado com altas cargas. Tá legal? Só que ele tem que evitar o aumento abrupto dessa carga. Então, se o indivíduo tem uma alta carga crônica, é bom, que ele fica mais protegido de lesões, porque ele está mais forte, mais flexível, melhor condicionado. Porém, o que é perigoso? Aumentar de forma abrupta. Então, finalizando, qual que é a aplicação prática? Evitar o aumento abrupto na carga de trabalho. Tem que ser evitado. Como é que eu faço isso? Progredindo a carga gradualmente, levemente ao longo do tempo. 2%, 3%, 5% de semana para semana, avaliando todos os fatores intervenientes. Tá legal? Essa figura mostra que quando o indivíduo ele treina demais, olha o que acontece com o risco de problemas respiratórios, que indica que o sistema imune está baixo. Dispara. Então o ideal é moderado. Existem várias formas de se monitorar isso, tá? Frequência cardíaca de repouso, frequência cardíaca máxima e VO2 máximo cai, no indivíduo que está com o OT, overtraining, ou que está para ter o overtraining. Balanço de nitrogênio, se for possível fazer uma análise
ele está negativo, a CK está alta, enfim, nenhum deles é totalmente eficaz. A performance cai. Então, se eu tiver testes padronizados, eu consigo repetir esses testes e ver o próprio jogo, se o indivíduo estiver caindo o seu desempenho, é um sinal de que ele está se aproximando do overtraining e o risco de lesões está disparado, está muito alto. Então, pessoal, para encerrar, em resumo, quais são as possibilidades? Monitorar o máximo de variáveis interessantes. Percepção de recuperação, sono, fadiga, monotonia. Isso existem escalas validadas cientificamente. Monitorar a capacidade funcional, por exemplo, o salto vertical. Exames clínicos, para quem tem dinheiro para isso, estrutura, como a CK no sangue. Utilizar e avaliar e analisar estratégias de recuperação. Quais são as estratégias melhores para cada caso? Liberação miofascial, crioterapia. Avaliar também isso que eu acabei de mostrar, a carga de trabalho e performance, ver como que a carga de trabalho está se comportando, ver o desempenho do indivíduo, ver a percepção interna do indivíduo, como é que ele percebe aquele treino, como é que é a resposta dele com aquele treino. Então, dessa maneira, eu encerro a minha apresentação com aquela mensagem. Nós temos que sim olhar a folha em detalhes, mas bem temos que olhar a árvore e olhar o todo. Muito obrigado e eu recomendo que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube